Boa Boa noite, noite, Bem-vinda Giovana. tudo novamente bem? à Zona Curva, nossa colaboradora agora está aqui na Eu nossa vejo live. sempre aqui a Giovana, grandes programas, um jeito É, legal de então. colocar as coisas. E o mundo está propício, né, Giovana, para ter que entender um pouco de geopolítica, né? Não, impressionante. Parece que é só desgraça ultimamente, né? Mas é isso Brincadeira. mesmo, a gente tem que acabar entendendo porque não são coisas triviais que têm acontecido. Vou botar esse Esse... mapinha aqui, Giovana, para a gente, muita gente estava, hoje até estava conversando com a Lina, as pessoas, hoje estava passando muito na imprensa, né? Então a gente tem aqui o que o Luiz estava falando, né? Cisjordânia de um lado, né? E a faixa de Gaza do outro, né? E aí os locais de confronto aí, que isso aqui eu tirei do Sputnik. Acho que a gente podia começar por aí, né, Giovana? Por que tem essa divisão desses dois territórios, assim? Depois a gente entra no Hamas, no Fatah, porque ficou Israel no meio e os dois lados com palestinos. Como é que foi isso aí que aconteceu historicamente? Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Isso foi desde do plano de divisão da ONU, né, lá em 1947, 1948. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, existiu um certo consenso internacional de que algo deveria ser feito para a população judaica, né, que foi talvez a grande sofredora do Holocausto, enfim, de todos os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista. E a ideia foi que então os países deveriam se unir naquele momento para tentar solucionar o problema político também, que era o problema do povo judeu, né? Então a ideia de criar o Estado de Israel não é nova, de novo, ela não surgiu em 47, mas foi o Sei. momento em que os países decidiram se unir. E o plano de partilha da ONU original tinha um desenho, enfim, mais ou menos parecido justamente com esse mapa que a gente vê hoje, que é uma divisão Tá. mesmo do território. Então, Cisjordânia ficaria justamente para os povos palestinos, a faixa de Gaza também. Naquele momento se compreendeu que esses eram os territórios, os locais em que mais havia concentração de palestinos naturalmente. Então, o plano de partilha da ONU praticamente quis manter isso de uma forma que a instabilidade política fosse controlada, né, impedindo que tantos números de pessoas tivessem que se deslocar por conta da criação desse novo Estado. Mas a verdade é que toda a região da Palestina, né, toda essa faixa territorial era ocupada por povos palestinos naquele momento. Então, mesmo esse plano de partilha tendo imaginado esses montantes, né, habitacionais que já existiam naquela época, ainda assim causou um grande distúrbio para os palestinos que já viviam ali, que tiveram que se deslocar justamente Então, para a criação desse Estado, né? que eu botei aqui até, Giovana, essa questão da Nakba, né? Que diz que esse ano fez 75 anos, que a Nakba, na verdade, você vai resumir melhor do que eu. O deslocamento, a expulsão Me explica melhor, dos palestinos para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, era isso que Não, aconteceu? Não, mais ou menos. né? Vamos lá. Mais ou menos, exato. Em parte, sim, era esse movimento de tentar, então, dividir de fato esses dois É, territórios, digamos assim, e criar os dois estados, porque o plano de partilha original era justamente disso. Mas o que foi se acontecendo é que rapidamente Israel foi aumentando as suas fronteiras e aumentando de entendi. forma muito rápida e muito violenta também por meio de alguns assentamentos, algumas coisas que existem até hoje, né? A gente vê vários assentamentos judaicos em regiões que deveriam ser Isso, palestinas. é. Então, no fundo, essa população palestina, embora existisse um mapa que dissesse qual é a fronteira, essa fronteira nunca foi seguida à risca por nenhum dos lados. Então, Israel foi sempre expandindo cada vez mais e, obviamente, criando um movimento de expulsão muito grande com os povos palestinos ao longo desse processo todo. E Sei, isso, para os sei, palestinos, é visto como uma grande tragédia. Né? A Nakba, no sei, fundo, é esse momento de grande terror na vida deles, que é a expulsão total da sua terra natal. Deixa eu sei. colocar aqui um mapa que eu acho que vai ajudar Para mim. a gente entender. De certa forma, existe um movimento da volta do povo judaico para Israel e ele vem lá do final do século XIX. Então, aqui quando era a Palestina, porque a história é muito complexa, se a gente tiver que voltar no tempo, a gente vai ficar aqui horas, Fernando. Porque, Eu no sei. fundo, toda essa área era Império Otomano. O Império Otomano perdeu a Primeira Guerra e perdeu os seus territórios. A Palestina, no caso, foi ocupada pela Inglaterra.
como outros territórios foram ocupados pela França. E eles prometeram, ao final da Segunda Guerra, que esses países iam se constituir. E o grande problema é que a Inglaterra sempre faz umas confusões, né? Ela fez na Índia uma confusão dos muçulmanos com os hindus, e aí ela fez uma confusão dos muçulmanos com os judeus, porque na realidade ela prometeu o mesmo Estado para os dois. Então, quando foi feita a divisão, foi esse segundo mapa aqui, ó. Esse é o que deveria ser a Palestina e Israel, esse segundo aqui. Onde Jerusalém seria inclusive uma cidade internacional, não seria de nenhum dos dois países. Mas esse trecho lá de cima não tem mais, né, Giovana? Esse trecho que tem esse trecho mapa lá de cima, logo na Primeira Guerra, em 49, 48 para 49, já foi tomado. Nunca mais voltou. Ali é a cidade já no norte, ali, Haifa, se eu não me engano, que era uma cidade que já muito antiga, né? No norte de Israel, fronteira com o Líbano. E daí a coisa veio indo, a ponto de um mapa atual, esse quarto aqui, é um mapa, na realidade, onde mesmo na Cisjordânia, só naqueles pontinhos laranja é que é a Palestina. O resto foi ocupado por assentamentos israelitas. Entendi, tá. Então, o que acontece? Hoje em dia, indo lá, a sensação que eu tenho é que é inviável um Estado palestino, porque, na realidade, não há mais continuidade territorial entre eles, as cidades não se comunicam, não há livre tráfego entre as pessoas, os palestinos entre seus territórios. Então, na realidade, é uma situação é como se eles estivessem cada um presos no seu pontinho laranja. Um ponto laranja em Gaza e um ponto que deveria ser aquele ponto grandão da Cisjordânia virou vários pequenos pontos. A grande maioria deles cercadas por muros. Não um muro com Israel, um muro com um assentamento israelense na Cisjordânia. Então, é muito difícil a constituição do Estado, porque você teria que tirar toda aquela parte branca que tem entre os pontos laranjas na Cisjordânia, teria que sair. Você teria que tirar, desalojar dezenas de milhares, centenas de milhares de judeus que são os assentados nessas regiões. Isso aconteceu muito dos anos 90 para cá, depois que os planos de paz de Oslo falharam. Então, Giovana, eu queria ouvir você um pouco sobre os planos. Você fez até aqui, né, a gente acabou transformando num trecho, né, essa questão dos acordos de Oslo. E eu vi muito hoje também essa questão que isso que o Luiz trouxe, assim, que parece que boa parte já dos palestinos já desistiram de ter dois estados. Então, mas daí se não tiver um estado palestino, qual seria a outra solução? Não sei, você queria que você me explicasse um pouco melhor sobre isso. No fundo, eu não sei se necessariamente eles desistiram disso, porque talvez todo esse conflito que a gente vê nesses últimos dias seja a prova de que isso exatamente. ainda é uma vontade, né? De que eles não querem viver sobre esse domínio de Israel por muito mais tempo. Mas eu acho que concordo totalmente com o Luiz que não necessariamente isso é viável politicamente no curto prazo. Não só pelas restrições de trânsito, que de fato dificultam muito a gente imaginar como que um Estado funciona completamente dividido, cercado por outro país, em que as pessoas não podem circular, mas também pela própria ideia de internacional, assim, quantos países de fato vão apoiar a criação de um Estado palestino nesses termos? Quem seria a liderança? Seria o braço político do Hamas? Caso isso acontecesse, muito provavelmente a gente teria pouquíssimo reconhecimento internacional entre os outros países, né? Hoje a gente já não tem reconhecimento sobre a Palestina. Então, no fundo, politicamente, torna-se muito difícil imaginar isso. Mas eu ainda vejo assim que as pessoas que vivem principalmente na faixa de Gaza estão cansadas dessa situação, elas não querem mais se submeter a isso. Agora, se vai ser uma questão simplesmente de uma revolta contra o domínio de Israel, ou se vai ser realmente pensar na criação de um Estado soberano e independente palestino, aí eu acho que talvez ainda tenha que ter muito conflito pela frente para a gente, de fato, conseguir delinear quais são esses objetivos, né? Mas, de fato, o que a gente percebe é que, ao longo da história, tiveram algumas tentativas de fazer acordos de paz. A gente pode questionar quanto que essas tentativas realmente foram verdadeiras, se, de fato, as partes quiseram, de fato, acordar alguma coisa ali. Ou se, enfim, a gente só estava realmente fazendo grandes reuniões que não levariam a nada. Principalmente quando a gente imagina que esse território, para ambos os lados, não é um território divisível. E se ele não é divisível, pouco provável é que surja um acordo de dois estados. Essa solução é muito pouco crível, na verdade, porque tanto israelenses quanto palestinos, eles não querem dividir aquele território, eles querem o território inteiramente para si.